Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e eu vou fazer aqui uma série de vídeos, uma série de entrevistas com pessoas aprovadas em concurso público nos mais diversos cargos, para a gente entender o que é que as pessoas estão fazendo para ser aprovado nos concursos mais difíceis do Brasil. Estou aqui hoje com Bruna Oliveira, que está concedendo essa entrevista para mim. Também vai fazer alguns vídeos aqui para o canal sobre os estudos dela, como é que ela fez. Bruna Oliveira, seja bem-vinda aqui no meu canal e nesse bate-papo. Obrigada, professor. Gostaria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouquinho de você, como é que você começou a estudar para concurso público, de onde é que veio essa vontade de ir para a área de concurso público. Então, meu nome, como você falou, Bruna Oliveira, eu sou servidora pública hoje, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Sempre trabalhei, sempre estagiei no serviço público. Então, no segundo período da faculdade, eu já fazia estágio voluntário. E já ia me encantando pelo, tanto pela magistratura quanto pelo Ministério Público. Então, eu comecei a estudar assim que eu saí da faculdade. Eu dizia que eu estudava, mas eu só comecei a realmente levar a sério em 2017, depois de 5 anos de formada. Então, eu Certo. antes estudava fofo, né, como dizem. Como é que era esse estudo até sua formação, até 2017? Assim, você queria os concursos fins, carreira jurídica, que a gente já Isso, bateu eu papo me aqui antes. formei de crente que ia ser juiz, ia ser Hum. promotora, enfim. E Como é que um foram os erro estudos desses 5 primeiros anos? desses 5 primeiros anos. Então, o que eu digo que estudar fofo, né? Eu me matriculava no cursinho, mas Hum. assim, eu ia, aí às vezes não ia, e saía para namorar. Chegava em casa, cansada do trabalho, abria o livro só para ele ficar aberto na minha frente, porque minha cabeça estava. Então, assim, chegava fim de semana, eu não deixava de ir para o aniversário que tivesse, qualquer coisa. Então, eu achava que eu podia fazer tudo. Mas a gente sabe que para esses concursos de carreira é necessário uma abdicação maior, né? Então era assim, era Então, viver a sua vida, assistir às aulas, estudar um pouquinho e bem zona de conforto, bem tranquilo, né? e não era confortável, né? Que acaba não sendo confortável porque você se priva de algumas coisas, porque eu fazia, não posso viajar no carnaval, porque eu tenho que estudar. Mas e todos os outros dias que eu não estava levando o estudo tão a sério assim? Então, você fica no meio termo, né? Nem avança nos estudos e nem avança na vida. Perfeito. Só lembrando aqui, que eu não falei no começo, você foi aprovada recentemente, agora em 2023, para a juíza do TJ Maranhão, né? Foi, Isso. o resultado saiu recentemente para a pessoa saber, né? Para a gente contar a trajetória, saber já qual o seu resultado final, né? Então, será juíza muito em breve lá no TJ Maranhão. Bruna, então, quer dizer, esses 5 primeiros anos foi assim, né? Uma aula, estudava em casa, zona de conforto. Você chegou a fazer provas de concurso, assim, foi fazer as provas? Fazia Hum, algo que eu considero também um equívoco, né? Tudo que hum. saía, eu ia, viajava, gastava, né, uma grana e não saía do lugar, né? Tinha um desempenho Inclusive, foi uma bem. coisa que eu postei no Twitter hoje, disse assim, não, para concurso, o custo de concurso é muito alto, né? Porque você precisa viajar, fazer prova. Altíssimo. E Então, quanto você, mais você vai avançando nas fases, mais caro fica, né? exato, tem que comprar as passagens muito em cima da hora, às vezes, né? Tudo em cima da hora. Agora, Imagina, eu veja, saía daqui de Santa Catarina para o Maranhão, para todas as fases, né? E então era. E a gente pegou agora uma época de passagens muito caras, né? sim, verdade. Mas voltando para essa época, desses 5 anos, então você viajava e quando fazia a prova, quais eram os resultados médios que Eu, você tinha? eu, eu fazia 50% geralmente da prova, que não era suficiente, não saía disso e, e E só você passou seguia, 5 anos assim, 5 anos assim, desse 5 anos jeito. assim.
Só que nesse meio tempo também eu casei, Hum, então, né, passei um período ali me dedicando à profissão noiva e aí casa, aí, né, demora mais um pouco para se adaptar e me dedicava ao trabalho. Sempre fui assessora hum, durante toda a minha preparação, então às vezes o trabalho exige mais um pouco. hum, E depois eu me separei. Logo em seguida eu me separei e daí foi a readaptação, a vida sozinha. Então a minha vida, alguns pontos da minha vida pessoal acabaram tomando frente sim. durante esses 5 anos. É complicado, né? Conciliar, tipo, vida pessoal, estudos. Que momento para Isso. você foi assim, deu um estalo, tipo, eu preciso mudar minha forma de estudar, mudar isso, assim. Você se lembra quando deu um estalo, assim, para você? Lembro. Quando eu fui para Curitiba. Hum, Eu sou de Maceió e em 2016 eu fui para Curitiba e eu pensei, agora ou vai ou racha. Agora eu só paro quando eu conseguir e eu vou levar o estudo a sério. Vai ser a prioridade da minha vida e de fato foi. O que foi Como para você levar esse estudo a sério? O que foi que você fez no começo? eu acordava na madruga todos Hum, os dias, porque eu estudava, chegava cansada. Então eu entendia que a noite para mim não dava. hum, Então eu acordava às 4 da manhã, já comecei assim, hum. e cronometrava as horas líquidas pelo aplicativo, fazia cronograma. Na realidade, eu comprei um cursinho que fornecia o cronograma, então eu me dedicava a cumprir o cronograma, eu Quantas não horas? ia para os Quantas horas eventos. por dia, assim? No começo, eu passei 6 meses sem trabalhar lá em Curitiba, É, e daí eu fazia no mínimo 8 horas. 8 horas. Depois que eu Levou voltei a como um trabalhar, trabalho, sim, você estuda como um trabalho. totalmente. Tá? O dia inteiro nisso. E depois, quando eu voltei a trabalhar, reduzi para umas 5 horas no começo. É, Agora, no fim, foi que vai reduzindo mais, né? Porque acho que com a idade também, o cansaço. eu estudava uma média de 5 horas também para defensoria. Por dia, porque eu trabalhava também, né? Trabalhava no MP, né? Trabalhava no TJ. Eu trabalhava no MP, era o que dava. Era 5, 6 horas, no máximo, né? E assim, nesse estudo de 8 horas, depois caiu para 5, onde é que você focava? Videoaula, livro, resumo, legislação, onde é que você focou inicialmente? Então, eu parei com essa ideia de fazer prova e, né, ficar naquela ansiedade de fazer tudo que aparecia e fui refazer a minha base, na realidade, né? Então, eu peguei um, um edital esquematizado ali para ter como norte e Hum, fazer o meu material, o meu resumo, né? E resgatar aí a base que eu tive na faculdade, né? Que eu fiz uma boa faculdade, mas eu acho que isso pode ajudar nisso, pode facilitar nisso, né? Então eu fiz meu resumo, passei 1 ano e meio fazendo o resumo, o meu material, hum, com base na doutrina, na lei seca e na jurisprudência, né? hum, Os 3 pilares aí. hum. Você fez resumo, né? Então, com base na Eu doutrina, fazia meus resumos como flashcards. com flashcards, né? É. Joia. E a partir de que momento você acha que, quanto tempo fazendo isso, você começou a fazer prova e começou a ter resultado? Depois de 1 ano e meio por aí eu voltei a fazer provas. Aí também não tava dando certo. Então, vamos ver. Ah, Porque assim, mesmo com né? isso tudo, não estava dando certo. Um ano Não e meio, tava, assistindo aula, fazendo resumo de lei, doutrina, jurisprudência, naquele período 8 horas, depois 5 horas, assim, dando gás, fazendo tudo, ainda não estava dando certo. não tava. Por quê? Faltava questões. Hum. Então, eu entendi isso e passei a me dedicar a fazer questões. Eu disse, não, Você fazia assim, tudo isso por um ano e meio, assim, e sem questões ou poucas questões, porque eu não acredito nem que você não fez nenhuma poucas questão, acho questões, que pouca, né? poucas, não tinha esse negócio de fazer todo dia. Hum, Fazia um simulado, fazia as provas que iam acontecendo, eu ia fazendo, pegava um domingo para fazer, mas o meu estudo foi assim, né? Tentando aparar as arestas aí de uma forma bem, bem louca. Né? Eu percebi que estava faltando questão, então eu hum, passei
meses ali só fazendo questão, não fazia mais nada, só questão, e alimentava o quadro de erros, e ficava nisso de fazer questão, quadro de erros, e me dediquei a isso. Só que aí também não dá certo, porque cadê o resto? Você Então, foi para o oposto, né? Só questões e quadro de erro. Questões, quadro, isso resumo dos erros. E também não dava certo, só isso. também não dava. Aí eu fiquei, eu acho que mais um ano e meio por aí, na lei seca. Acho que um ano por aí, focada na lei seca. Lei seca, lei seca, Hum. lei seca, lei seca. Bem, então quer dizer que você ficou aí 3 anos, um ano e meio em um estilo de estudo, um outro ano e meio em outro estilo de estudo, para começar a entrar fortemente na lei seca. Sim. Tá. E aí, começou a estudar a lei E seca aí, fortemente? Como é que quando veio a lei seca, o negócio começou a mudar, né? A pontuação começou a subir, e aí eu juntava com as questões, né? Estabelecia ali um pouquinho por dia, estava sempre fazendo um pouquinho por dia, pegava o fim de semana para fazer mais, avançar na jurisprudência. Então, aí as coisas começaram a melhorar. E aí veio a pandemia. Na pandemia, deu para a gente focar mais, né? Deu Quando para você disse que começou a melhorar, você disse que começou a melhorar nas questões ou resolver questões, ou algum concurso que você já foi fazendo e percebeu que teve uma melhora eu melhorei, eu percebi mais nos simulados, assim, no porque dia a dia, né? veio a pandemia, ficou sem prova, então eu não fazia tantas provas mais. A gente passou um período ali meio sem, então dava para concentrar mais, dava para levar um estudo mais digno, né, com mais calma. Então, depois da pandemia, que nem tinha passado pandemia ainda, mas já tinha voltado umas provas, foi que aí eu consegui, eu já tinha, estava quase desistindo. Eu passei 6 meses fazendo projeto de mestrado porque eu achava que não ia dar mais para mim. Ah, esse foi o mestrado. Fui para o mestrado, ainda teve isso. Passei 6 meses fazendo o projeto de mestrado. Só Hum, lendo o livro e fazendo lá o projeto para entrar. Só que quando saiu o edital da UFPR hum. para o mestrado, saiu o do Tribunal de Justiça do Paraná para o juiz. E Certo. aí eu pensei, como o mestrado tem todo ano, necessariamente, né? Eu falei, não, vamos dar a última chance para a magistratura, para o concurso público. Isso já com o estudo E forte da lei seca, né? Já foi o que tinha mudado, sim, né? sim, sim, Hum. bastante. Uhum. E aí, como é que foi E, esse concurso? e fazendo análise também, né? Cada prova ali, cada simulado, fazendo análise do que as matérias e o tipo de questão. Se a questão cobrava lei seca, se a questão Hum. pedia jurisprudência ou doutrina, porque aí fica fácil você ver onde você está pecando, né? Então, aí eu resolvi fazer a prova da magistratura do Paraná e foi quando eu passei a primeira vez para a segunda fase. Hum. Então, O que é que você aí, né, deixei. atribui ter Foi? passado da primeira para a segunda fase no Paraná? Quanto tempo? Não, o que é que você Quanto tempo? atribui? O que é que você achou que foi mais relevante? Ah, eu acho que o fato da. Acho que foram muitos fatores, né? De eu ter encontrado um equilíbrio no estudo, Hum. e ali a jurisprudência com a lei seca, o meu material de doutrina, que já estava muito bem revisado ali, e acho que também o fato de ter descansado esses 6 meses, de ter saído dessa pira, dessa cobrança excessiva de que, né, não estou dando certo, só estou dando errado, só estou perdendo tempo, estou ficando velha. Então, acho que esses 6 meses que eu tirei aí para estudar para o mestrado também me deixaram aí com a mente mais tranquila, com a cabeça mais tranquila para a prova. Hum. Perfeito. E aí você passou na primeira fase, mas perdeu na segunda, né? Perdi na segunda, sim. Isso foi em que ano? 2000 Foi e em 2000, foi em 2021, eu acho. 2021. Tá, mas assim, você já tinha esquema seu ali de estudar, já sabia que passava em primeira fase, né? E aí, como foi, além disso, seu estudo, a partir de um momento que você já tinha meio que uma estrutura, assim, boa de estudo, né? Já sabia meio que o caminho, né? Então, quando
TJ Paraná aconteceu numa semana e o TJ Goiás na semana seguinte. Sim. Então, eu também tive aprovação lá em Goiás para a segunda Uhum. fase. Então, a partir daí, foi só focar em discursiva, né? Questões discursivas e sentenças. Então, a do Paraná foi muito rápido, foi coisa de um mês, da primeira fase para a segunda. Então, assim, eu estava muito verde, né, nisso de discursiva, de sentença. Então, para mim foi. Eu tive até um desempenho bom, não passei por muito pouco, mas a de Goiás eu consegui me preparar mais. Enfim, daí fiquei nisso de focar nas discursivas e nas sentenças e fui fazer a prova de Goiás em março de 2022. Março de 2022. A segunda fase, né? Segunda fase, né? E depois? Nessa você perdeu também, não foi? Nessa eu perdi também, aham. E depois eu fiz mais algumas. Eu fiz. Você me Fui disse para que MP. teve TJ do Maranhão, MP de Roraima e Ministério Público de Pernambuco, né? Acho que foram todas Foi próximas assim. é, fui para o MP de Pernambuco. Eu já tinha entendido que o MP não me queria muito, né? Porque eu ficava muito longe do corte nas provas de MP, assim, muito longe. Então, até por isso que eu digo assim, que a carreira que me escolheu, porque acabou que, né, a magistratura me quis, então eu segui nisso. Você achou que teve uma diferença de preparação assim, tipo, se eu quisesse magistratura, é uma preparação diferente para o MP, você entendeu isso? Sim, mas assim, não em relação ao método, mas sim ao conteúdo, né? Claro, o conteúdo, né? Mas para mim o método é a mesma coisa. Então eu ficava com esse monstro na cabeça também do MP. MP, eu não consigo ultrapassar, enfim. E resolvi fazer e me inscrevi no MP Roraima. E fiquei até, ai, por que que eu fiz isso, né? Para que eu vou passar por mais uma humilhação? E fui para Roraima e passei assim, bem folgada, sabe, no corte. A primeira Então, fase. para mim foi bem legal também, porque eu meio que venci esse monstro do Tirou esse MP, né? mito da cabeça, né? Sim. Perdi lá na segunda fase, porque a segunda fase de MP é bem diferente, né? É um estudo Poxa. muito direcionado, assim, que eu não tinha. E nem me dediquei a isso, porque eu estava envolvida com o concurso do Maranhão, que era magistratura. Sim, do Maranhão, né? E foi o que você efetivamente passou. Então me conte um pouco, como é que foi? A primeira fase. Você já explicou aqui como é que você foi passando Primeira fase, eu de quase não carreira, né? passo. Foi Hum, bem, foi bem, foi hum. bem difícil, assim. Eu saí lá também desconsolada. Meu Deus, eu sou burra, muito burra. E acabei passando nos recursos, na fase dos recursos. Eu fui para a segunda fase. E me dediquei, tirei férias do trabalho, resolvi muitas questões discursivas. Como eu sou assessora, eu já tenho essa experiência boa assim com sentença, né? Sou assessora, trabalho em gabinete há 15 anos por aí. Então, e foi quando veio assim o resultado de tudo isso, assim, junto, eu acho. Acho que foi o fruto de toda a minha trajetória, me fez aí passar no Maranhão. E na discursiva eu tive uma nota 7, alguma coisa, mas nas sentenças eu quase fechei as sentenças, Hum. tá? Civil e a criminal. Para mim foi bem assim, eu tinha que perguntar para todo mundo, tem certeza? Olha aí meu nome, se é essa nota mesmo. Não é Tô possível que entendendo, sou assim, eu. assim, o que é que você achou de importante, assim, de estudo para a primeira, para a segunda fase, para a sentença, prova Não, oral? eu acho assim que para mim, para os três, assim, eu achei muito importante a, a ter essa afinidade com a lei seca, para os três, né? Tem que acabar com esse mito de que é só para a primeira fase, porque a segunda fase não adianta ficar folheando o vadimécum se você não souber onde está, né? Se você não Para souber onde está a resposta. fundamentar, né? Você só vai perder tempo, um tempo que já é muito escasso nas discursivas, né? Você trabalha com tempo também, então
Eu acho que isso, eu acho que também ter martelado muito a lei seca me fez ter essa facilidade com o Vadimeco. Eu treinava as discursivas e as sentenças folheando o Vadimeco, porque assim, a gente em casa tende a abrir o computador, o site do Planalto, botar um Ctrl F e ir respondendo. Só que na hora não vai ser assim. Claro. Então, eu prezava por manusear o Vadimeco mesmo, para ir pegando essa intimidade com ele. Então, eu acho que foi super importante, né, na segunda fase. E na oral também. Na oral, com certeza. Eu acho, inclusive, que a oral se aproxima muito do estudo da primeira fase. E fale mais sobre isso. Como assim? Explique aqui. Porque, assim, na primeira fase, é muito decoreba, né? A gente começa um monte de mnemônicos, de esquemas para decorar tantas coisas. E na oral, você tem que estar com tudo decorado, só que ainda mais na ponta da língua, né? E tem que Exato. falar bonito. Então, assim, eu me via muitas vezes treinando para prova oral, lembrando dos mnemônicos da lei seca, sabe? Tentando lembrar de todas as hipóteses, todos os esquemas. Então, eu acho que está muito junto. E talvez, como eu já estava na oral do Maranhão quando eu fui para Roraima, deve ter auxiliado também no meu desempenho lá. Eu acho que tá nessa pegada boa da oral, auxiliou no desempenho na primeira fase de Roraima. Perfeito. E, Bruna, encaminhando para o nosso fim da nossa conversa, é, veja, sabendo tudo que você sabe hoje, você estudaria de uma forma diferente quando começasse? O que é que você mudaria no seu estudo? O que é que você achou que foi que você fez que, não vou dizer de errado, mas assim, que não foi tão efetivo no começo, que você mudaria? Então, Se voltasse no tempo sabendo tudo que você sabe hoje. eu acho que primeiro eu teria aliado ali a formação ali da base, a leitura da lei seca, também como forma de estudo recorrente, né? E não só me preocupar em formar meu resumo sem ir decorando, né? E lendo e decorando também a lei seca para agilizar o processo, né? Acredito que também ter me preocupado muito com as horas líquidas no começo. Eu me preocupava muito com isso sem, sem fazer avaliação de que aquele tempo realmente estava sendo efetivo de estudo. Hoje eu estudo muito menos, né? Agora, assim, nos últimos 2 anos, eu acho, eu passei a estudar 3 horas por dia, bem menos. Mas essas 3 horas eu tenho certeza que valiam mais do que aquelas 8 primeiras. Tá? Então, é o lance de parar de estudar fofo e levar a sério, tipo, sem distração, sem celular, sem ficar pensando em outra coisa. E é um estudo ativo, assim, você sabe aproveitar realmente aquele tempo que você está se dedicando àquilo. Com o tempo, você percebeu que você já tinha alguns atalhos mentais, alguns macetes, cacuetes de dizer bem assim, olha, isso aqui eu vou dar mais importância, vou ler com mais atenção, isso aqui eu vou pular um pouco. Isso, você foi adquirindo isso com o tempo? Estudo. Sim, sim. Com o tempo, a minha revisão ela passou a ser a minha revisão que eu fazia. Eu fazia uma lista de Dos prioridades. artigos. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho até te mostrei uma vez aqui, não foi? Esse vadimeco meu aqui, antigo, eu guardei como recordação que eu ia marcando de amarelo, aí depois eu ia colocando os asteriscos. Aqui tem Sim, tantos asteriscos, porque fui cobrar tantas vezes. Então, quando chegava mais perto da prova, eu ia nos meus amarelos, nos meus grifos. É aqui que exatamente. eu ia. Eu fazia isso também dos É, asteriscos. E essa revisão de véspera eu acho bem importante, né? Porque a gente dá uma refrescada. A lei seca é assim, você parou de ler, você esqueceu. é Então, verdade. e Até você porque não cobrando tem tempo. detalhes, né? Eles vão cobrando detalhes, juntam um artigo com outro, e aí você. Bem isso. Então, eu fui.
Eu fazia isso também dos asteriscos, cada vez que eu resolvia uma questão que eu via que estava lá, e fazia revisão daqueles, é o estudo estratégico, né? Não adianta você ler, por exemplo, a lei de parcelamento do solo inteira antes da prova, você vai perder tempo, né? Você foca ali nos artigos que você sabe que caem nas questões. Então, você acha que, tipo, se tivesse essas mudanças, claro, né? Seria mais rápido, mais o resultado viria. Mas a gente só aprende mesmo com o tempo, né? Eu sempre digo aqui no meu canal, só tem duas formas de a gente aprender, ou com os nossos erros, ou com os erros dos outros, né? Então, quem está assistindo aqui agora pode aprender com seus erros, com os meus erros aqui, os que eu falei, para mudar a forma de estudar e conseguir um resultado mais rápido, né? E por fim, eu queria, assim, eu mandei para você, não foi o livro da, Sim, da Constituição, né? Quando você estudava, ainda não tinha, né? Você foi da administrativo, né? foi Aqui, de da administrativo. Constituição, que eu tentei fazer nesse livro justamente isso, né? Pegar os artigos mais importantes, grifar, colocar as estatísticas, para colocar já as questões embaixo, as questões certas, para a pessoa memorizar, ver a relação com os artigos. Esse livro Depois poderia que ter tá- vindo há 5 anos ainda não, para me não ajudar. existia. Mas meu objetivo é justamente esse, né? É mostrar a importância da lei seca, mas não só mostrar a importância da lei seca, mas também facilitar o estudo de quem está estudando, porque a gente sabe que é muita coisa de legislação para ler. Então, se você já tem um direcionamento, um caminho com base nas provas e nas bancas, pode facilitar a sua vida. Eu vou Se deixar o alguém link do chegasse e livro. me dissesse isso É, tudo aqui, ó, eu acho que aí vai também de quem você traz para junto de si nessa jornada. Eu acho bem importante também. Quem você segue, quem são seus amigos. Eu acho que isso faz muita diferença também. quem a gente tá junto, né? É. É um dos fatores que me ajudou também a passar em concurso, era estar com pessoas que têm os mesmos objetivos. Que às vezes estava estudando no fim de semana quando você não queria estudar, e o colega, não, estou estudando aqui. Você vai também estudar, né? E com o tempo você realmente vai aprendendo os macetes, vai vendo o que é que funciona, o que é que não funciona. E por mais que a gente tem que testar, né? Tem que testar métodos, formas, e Uhum. descobrir o que é que funciona melhor para a gente, tá? E meu E objetivo viver aqui, isso, né? E respirar concurso público, isso, respirar estudo. e meu objetivo aqui nesse canal do YouTube é exatamente isso, né? No YouTube ou em outro lugar que você estiver assistindo, é exatamente isso, né? Transmitir a experiência de quem passou, mostrar para você os caminhos que podem ser mais fáceis, para você testar e ver se funciona para você, e trazer materiais que possam facilitar a sua vida, tá bom? Bruna, muitíssimo obrigado aqui pelo nosso bate-papo. Já informo que Bruna também vai fazer alguns vídeos e vai colocar aqui no YouTube, vai detalhar mais esse caminho dela, o que foi que ela fez, o que foi que deu certo, vai mostrar os materiais dela, como é que ela fazia as coisas, como é que ela fazia esse caderno de erros, como é que ela estudava a lei seca, também vai trazer dicas aqui para a gente, baseado na Constituição, nos livros administrativos, nesses materiais. Bruna, obrigado aqui pelo bate-papo e Eu que agradeço também aguardo a aqui seus vídeos oportunidade. também. Prazer imenso, viu? Falar com você. Igualmente. Grande Até os abraço. próximos.